boa noite, amigos e amigas. Vamos então gravar o nosso vídeo de hoje, do nosso canal de Teologia Católica. Primeiro rezando, nos encomendando a Deus, para que Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração, pedir ao Divino Espírito Santo que possa vir nessa noite nos iluminar a nossa inteligência com seus dons, 7 dons, para que a gente possa entender e compreender mais um ponto da nossa fé cristã católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo mais uma vez a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, para que ela também nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, amigos e amigas. Estamos na graça de Deus, espero que todos estejam bem. Qual é o nosso assunto de hoje, gente? O assunto de hoje é um assunto bem difícil, bem polêmico, né? Que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida, até mesmo os católicos, né? Tem muitos católicos que perguntam e têm dúvidas sobre esse assunto que nós vamos abordar hoje, tá? A questão hoje, o assunto que nós vamos abordar hoje, né, é os erros da Igreja Católica, né? A Igreja ensina, né, que ela não erra quando ela ensina uma doutrina, tá? Mas e como é que fica, então, a questão de Inquisição, a questão de cruzadas, a questão de Galileu Galilei, a questão de Joana d'Arc, né? E a Igreja é rica, né? O Vaticano é rico, os papas são ricos, né? Aí nós vemos hoje aí, né, escândalos, né, no clero, pedofilia. Como é que a Igreja pode falar que ela, né, não erra, que ela é santa, se ela está cheia de, né, nesses 2000 anos, esteve cheio de erros, né? Então, vamos abordar esse tema hoje, sobre os erros da Igreja Católica. Mas o Papa João Paulo II não pediu perdão? Então, quer dizer, então como é que a gente continua dizendo que a Igreja não erra, se o próprio Papa João Paulo II pediu perdão? Vamos entender, vamos explicar para que o povo católico tire as suas dúvidas, não é? Aí você não vai ter mais dúvida, tá bom? O que a Igreja realmente nos ensina sobre isso, tá bom? Antes de entrar nesses temas que todo mundo gosta, né? Afinal, vamos dizer assim, bater na Igreja, o povo gosta, né? Quando acontece alguma coisinha aí com algum padre, bispo ou papa, né, a mídia inteira vai em cima, né? Ninguém procura saber, não, já descem a lenha na Igreja, né? Antes da gente entrar nesses temas que o povo gosta, né, vamos primeiro entender que a Igreja, gente, é uma instituição divina, ok? Por quê? Porque ela não foi fundada por um homem, não. Nós já vimos aqui em aulas passadas, né, nós estudamos aqui a história do cristianismo. Então, nós vimos que a Igreja foi fundada por Jesus e os apóstolos, tá? Então, a Igreja, ela não é uma instituição qualquer, não, tá? A Igreja é o corpo de Cristo,
São Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios, no capítulo 12. Né? A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos os membros deste corpo. Entendeu? Então, a igreja é uma instituição divina. Foi Jesus que fundou, sob Pedro e os apóstolos. Nós já vimos isso nas aulas passadas. Né? Então, a igreja, como instituição divina, ela não erra. Por isso que ela tem aquelas 4 identidades, que nós ainda vamos estudar aqui, se Deus quiser. É a chamada eclesiologia. Né? Então, a igreja ela é o quê? Una, santa, católica e apostólica. Né? Una, porque ela é única, não existe 2 igrejas. Jesus falou, sobre ti edificarei a minha igreja. Então, ela é única. Ela é santa, porque ela não pode errar, porque Cristo está nela, e o Espírito Santo está nela, então ela não pode errar, porque se ela errar, em vez dela nos levar para o céu, ela vai nos levar para o inferno. Então, Cristo não deixa que ela erre. Então, ela é santa. Ela é católica, a palavra católica significa universal, porque Jesus mandou que ela estivesse no mundo inteiro pregando o evangelho, e ela é apostólica. Por quê? Porque ela foi fundada sob Pedro e os apóstolos. Então, essas são as 4 identidades da igreja. Repetindo, una, santa, católica e apostólica. Tá? O romana não faz parte da identidade da igreja. Tá? A gente fala que ela é romana, por quê? Porque a sede da igreja está em Roma, onde fica o Vaticano, o Papa, que é o chefe da igreja, né? É o representante de Cristo, é o sucessor de Pedro. Entendeu? Mas ela não faz parte da identidade da igreja. Eu falei aqui no último vídeo que o Papa ficou 70 anos na França. Então, se de hoje para amanhã ele quiser mudar a sede da igreja para Jerusalém, ele pode. Eu não creio que ele vá fazer isso, porque Pedro e Paulo morreram em Roma. Mas se de hoje para amanhã o Papa quiser mudar, pode mudar. Entendeu? Então, a igreja não faz parte da identidade da igreja ser romana. Então, ela é una, santa, católica e apostólica. Então, se a igreja é santa, então ela não erra. Tá? Mas quando que ela não erra? É isso que a gente vai explicar hoje. Tá? Outra coisa, a igreja ela tem 2 partes. Ela é humana e ela é divina. Ela tem as 2 partes, como Cristo. Jesus também é a cabeça, né? Jesus é a cabeça, né? A igreja é o corpo. Então, nós somos membros do corpo, como eu já falei, de São Paulo. Então, Jesus, ele é homem e é Deus. A igreja é a mesma coisa. A igreja tem a parte divina, que eu já expliquei. Por quê? Porque ela foi fundada por Jesus e o Espírito Santo está nela. Não deixa que ela acabe, por exemplo. Né? Ela já era para ter acabado há muito tempo, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas por que ela não acaba? Porque o Espírito Santo não deixa. Então é a parte divina da igreja. Agora ela tem a parte humana. A parte humana somos nós. Né? Ela é formada, então a igreja ela é divina, formada de homens pecadores. É isso que as pessoas não entendem. Tá? A igreja é santa, a instituição, a parte divina da igreja. Entendeu? Essa parte é santa, não erra. Agora, ela tem a parte humana. A parte que erra, que é o que nós vamos ver hoje, é a parte humana da igreja. É porque ela é formada de homens. Ela não é formada só de anjos. Se ela fosse formada só de anjos, ela não teria parte humana. Porque os anjos, eles não têm pecado. Agora, ela é formada de seres humanos. Então, ela é formada de santos e pecadores. Tem uma liturgia, uma oração eucarística na missa que fala isso. Nós somos um povo santo e pecador. Entendeu? Então, a igreja ela é formada de homens santos e de homens pecadores. Então, a igreja, nesses 2000 anos, ela teve homens maravilhosos, santos maravilhosos. Ela já canonizou mais de 20 mil santos. Agora, ela teve também pessoas que não foram dignas. Diáconos, leigos, vou começar de baixo. Leigos, diáconos, padres, bispos e papas, que não foram dignos. Mas isso aí não interfere na santidade da igreja, não. Por quê? Porque ela é uma instituição divina. Jesus disse, as portas do inferno não vencerão a igreja. E a prova disso é que ela está aí há 2000 anos. Já era para ter acabado há muito tempo. Se a parte humana da igreja não deixou ela acabar, por quê?
porque Jesus não deixa, o Espírito Santo não deixa ela acabar. Quando parece que vai acabar, vem alguém e restaura essa igreja. Alguém vem, não é? Guiado por Deus, e não deixa que ela acabe. Então a igreja não vai acabar até Jesus voltar, porque ela é uma instituição divina. Agora, ela tem erros humanos, porque nós somos humanos. Então a gente tem que entender isso. Por favor, meus amigos católicos, muita gente abandona a igreja por causa disso. Por causa de padre, de bispo, de papa. Não abandone a igreja por isso. Não. Você tem que ficar na igreja por causa de Jesus. Ela é uma instituição que foi fundada por Cristo. E outra, se você mudar de religião, a outra religião que você mudar também vai ter erro. Agora, a instituição é o que vale, gente. Não é as pessoas que estão ali dentro. As pessoas ali são importantes porque formam o corpo de Cristo. São Paulo vai dizer, cada membro é um pedacinho desse corpo. Então a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Buscar a santidade. Agora, nem sempre é possível. Então, gente, entendam isso, pelo amor de Deus. Não mude de igreja por causa dos erros de pessoas da igreja. Você não está ali por causa dessas pessoas. Você está ali por causa de Jesus. Agora, você está numa instituição que não erra. Então, é isso que você tem que entender. Os pecados das pessoas da igreja não alteram a santidade da instituição. Então, o que a igreja não erra? É na parte doutrinária. Isso aí você não vai ver contradição nesses 2000 anos. A igreja tem erros humanos? Tem. A igreja tem erros pastorais? Tem. Sempre teve e terá. Agora, a igreja nunca teve um erro teológico. Por exemplo, a igreja nunca mudou uma doutrina. Nunca. Teve pessoas que afastaram da igreja, né? Como nós vimos na aula passada. Houve várias divisões na igreja porque não aceitavam a doutrina da igreja. Agora, a igreja nunca mudou a sua doutrina. É 2000 anos com a mesma doutrina. Por quê? Porque é verdade. O Espírito Santo não se contradiz. Como é que o Espírito Santo vai ensinar uma coisa lá no primeiro século e hoje vai ensinar uma coisa diferente? Ué, o Espírito Santo não pode se contradizer. Vocês desculpem aí, as minhas vistas, né, estão um pouco acanhadas por causa das luzes aqui nas minhas vistas. Vou até afastar um pouco. Por isso que ela está um pouco saindo água aí. E eu estou fazendo assim. Vocês me desculpem aí. É por causa da luz que está nos minhas vistas, tá? Mas então, gente, a igreja nunca errou na parte doutrinária. Você pode não aceitar, é direito seu. Você tem liberdade. Como vários não aceitaram e saíram da igreja. Isso aí é uma coisa que a igreja não pode te impedir. Agora, a igreja nunca mudou uma doutrina. Não. Aquilo que é uma verdade de fé, a igreja nunca mudou e nunca vai mudar. Agora, erros humanos sempre existiram. Erros pastorais sempre existiram. Entenderam, gente? Então, você que é católico, não mude da sua religião por causa disso. Não. Você vai para um lugar onde você vai ver os mesmos erros. Se você mudar da sua igreja por causa disso, você vai se decepcionar do mesmo jeito, porque lá tem pessoas humanas, como aqui tem. Então lá você vai ver os mesmos erros que você vai ver aqui. Entendeu? Agora, erros doutrinários aqui você não vai ver. Você pode até não concordar, é diferente. Você é livre. Deus te deu livre arbítrio. Se a igreja falar, Nossa Senhora é virgem, você não aceitar isso, amém. A igreja não vai te censurar por causa disso. Agora, a igreja não vai mudar a doutrina dela por sua causa. É o que as pessoas querem hoje. O Papa tem que mudar sobre o aborto. O Papa tem que mudar sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. O Papa não vai mudar essas coisas, gente. O que é doutrina, o que é dogma de fé, a igreja não vai mudar, não adianta. Você vai sair da igreja, porque a igreja não vai mudar. Agora, erros humanos, pastorais, a igreja sempre errou e sempre vai errar. Porque nós não estamos lidando com anjos. Tá? Então, eu fiz essa introdução para você entender, então, dos erros cometidos pelos filhos da igreja, não é pela igreja. Então, eu vou começar por aqui. No ano 2000,
o Papa São João Paulo II pediu perdão ao mundo inteiro, não pelos erros da igreja, não, ele foi bem claro, pelos erros dos filhos da igreja nesses 2000 anos, que ele queria pedir perdão, porque a igreja estava celebrando o jubileu de 2000 anos. Então, ele foi bem claro, eu estou pedindo perdão pelos erros dos filhos da igreja, ou seja, das pessoas, não da instituição, não da doutrina. Tanto que ele nunca mudou nada na doutrina, nada. E os papas depois também não. Então, quando ele pediu perdão pelos erros humanos da igreja. É o que eu quero abordar com vocês agora. Aonde que a igreja errou? Ela não errou em nada doutrinal. Ela errou em quê? Costumes, coisas humanas. Aí ela errou. Mas a gente tem que entender por que ela errou. Entendeu? Então vamos lá. Algumas coisas que a gente tem que entender. Primeira coisa, né? A igreja, como eu falei, ela é uma instituição humana e divina, como eu já falei, né? Como ela é uma instituição humana, ela tem que se adequar à época em que ela vive, entendeu? Então, cada época existe, vamos dizer assim, a cultura que a igreja tem que se adaptar. Então, vamos lá, vamos abordar alguns temas onde a igreja é muito criticada, né? Ah, nossa, mãe, mas a igreja foi um monstro na Idade Média. A Idade Média é uma idade das trevas. Que idade das trevas? Coisa nenhuma, gente. Isso é para quem não tem um pouco de cultura, não é? E um pouco de estudo, tá? Teve os seus erros, como houve erros na Idade Média, como houve na Idade Antiga, Moderna e Contemporânea, e há hoje. Então, não tem esse negócio de idade das trevas. A Idade Média foi uma idade boa, com seus erros, com seus erros. Qual era a mentalidade da Idade Média? Né? Eu já expliquei um pouco sobre isso, mas vou aprofundar hoje. Né? O que importava para aquelas pessoas era o quê? Salvar a sua alma. Entendeu? Não é igual hoje. Eles não se importavam em ir para academia, né? Fazer tatuagem, botar piercing, igual a gente bota hoje. O importante para o povo hoje é isso. O que você vê hoje no mundo? As pessoas lotando a academia, fazendo tatuagem. Você não vê uma pessoa hoje sem tatuagem, piercing no corpo e a sua alma. Você nunca viu tanta gente depressiva, é o mal do século. Por quê? Porque as pessoas cuidam muito do corpo. Eu tenho que ter uma boa aparência, eu tenho que fazer plástica, eu tenho que botar silicone, porque a minha aparência tem que ficar boa. Mas e o seu corpo, e sua alma? E o seu interior? Como é que fica? As pessoas não estão nem aí para isso. Se o meu corpo tá, as pessoas têm que me admirar, eu tenho que ter um corpo esbelto, sarado, para agradar o outro. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar do corpo. Tem. O corpo é templo do Espírito Santo. Mas muito mais da alma, porque esse corpo vai para a terra. Você pode ter o corpo mais maravilhoso do mundo. Quando você morrer, ele vai para a terra. E outra, à medida do tempo, esse corpo vai desgastando. Você pode botar silicone, você pode fazer 10 mil plásticas, pode esticar quanto você quiser. Esse corpo vai... Ele vai, vamos dizer, à medida que o tempo vai, que da sua idade, ele vai definhando. Mas o que vale? A sua alma, o seu interior, o que você é por dentro. Isso aí nem a morte vai conseguir destruir, porque a nossa alma é imortal. Então, na Idade Média, o que importava para as pessoas era salvar a alma. Então, tudo aquilo, qualquer pecado que ameaçasse a alma era punido. Punido por quem? Primeiramente, pelo próprio povo. Segundo, pelo Estado. Então, é outra coisa que a gente tem que entender. Nessa época, na época da Idade, depois que Roma caiu, né, sob os bárbaros que eu expliquei, só ficou a Igreja Católica de pé. Tudo foi arrasado. Eu já expliquei isso aqui. Só que a igreja ela era unida ao Estado. Então, era povo, Estado e igreja. Era uma coisa só. Não é igual hoje, que é tudo separado. O Estado hoje é laico, ele não tem uma religião. Não é? Tanto que você vê aí ele aprovar leis aí que a igreja tem que bater o pé para que não sejam aprovadas. Naquela época, não. O Estado e a igreja andavam juntos. E o povo também. Então, eram os três. Povo, Estado e igreja. Entendeu? Então, como eu estou falando, então, se acontecesse alguma coisa que ameaçasse a fé do povo e do Estado e da igreja, era punido pelo próprio povo.
independente da igreja ou não. Por que eu estou explicando isso? Para a gente entrar, então, nos assuntos que todo mundo aí critica a igreja, né? Inquisição, cruzadas, Galileu Galilei, não é? Joana d'Arc, não é? E outras coisas. Então, vamos abordar então cada um desses temas para vocês entenderem. Tá? Vamos abordar cada um deles. Primeiro, Inquisição. Né? É o que mais batem na Igreja Católica e principalmente nas universidades. Né? Nossa, a igreja matou milhões de pessoas na Inquisição, na fogueira. Será que foi isso mesmo, gente? Vocês procuraram saber, vocês procuraram estudar direito essa questão? Eu quero começar dizendo que no ano 2000, antes do Papa pedir perdão, ele chamou 40 historiadores no Vaticano, independente da religião. Historiador católico, protestante, espírita, ateu, historiadores, não é cristão, não, historiadores, para estudar a questão da Inquisição. O Papa queria a verdade. Por quê? Porque batia muito na igreja por causa desse negócio de Inquisição. E o Papa queria a verdade, inclusive para pedir perdão. Então, o que depois dessa reunião que eles tiveram vários dias no Vaticano, eles publicaram um documento chamado La Inquisitione, em que os historiadores, esses 40 historiadores, eles colocaram que é totalmente diferente disso que a gente ouve aí. Não tem esse milhões de pessoas. Houveram pessoas que morreram na Inquisição? Houveram. Mas não é esse. Você sabe aquele negócio que o povo aumenta? Principalmente quando é a igreja, né? Porque aquilo que eu falei, bater na igreja dá ibope. Então é fácil falar, nossa, a igreja matou milhões. Mas você estudou para saber se foi isso mesmo que aconteceu? Você entendeu a questão que era? Então, o que aconteceu com a Inquisição, gente? A Inquisição, tá? Ela era um costume da época, que já acontecia independente da igreja. Tá? O próprio povo, como eu já falei, quando tinha um herege, o que é um herege? Quando surgia uma pessoa que ia contra a fé do povo, do Estado e da igreja, o próprio povo colocava essa pessoa ou na fogueira, ou mandava enforcar, eram as torturas da época, vamos dizer assim. Né? Então, o próprio povo fazia isso. Então, é a questão das bruxas, né? É a questão de vários hereges, seja ele de qual for. Então, o próprio povo punia, entendeu? Entendam isso. O povo e o Estado. Agora, o Estado ele era unido à igreja. Então, o que a igreja fez? Essa questão da Inquisição começou mais ou menos ali no ano 1000, tá? Por causa de uma heresia chamada dos cátaros. Os cátaros, eles, vamos dizer assim, eles queriam acabar com tudo aquilo que era material. Tudo aquilo que fosse material, eles queriam destruir. Então, eles queriam destruir o casamento, eles queriam destruir tudo aquilo que é material. Então, o próprio povo, como eu falei, pegava esses hereges e punia. Entendeu? Isso começou no ano 1000. A igreja, ela não fazia nada. Era o quê? Era o povo e o Estado. Mas o que aconteceu? Como havia muitos abusos, como havia muitas, vamos dizer assim, muitas barbaridades, então o que aconteceu? No ano 1231, na Idade Média, o Papa Gregório XI, ele instituiu o Tribunal da Santa Inquisição. O que é isso? Era um julgamento que a igreja fazia dos hereges. Então, o que a igreja fazia? A igreja não deixava que matasse antes de ouvir a pessoa. Então, o que a igreja fazia? A igreja dava oportunidade para que essas pessoas voltassem atrás e não corrompesse a fé do povo. Então, aquelas pessoas que se arrependiam, não aconteceu nada com elas. Agora, aqueles que não se arrependiam, o que a igreja fazia? A igreja julgava e mandava para o Estado, e falava, ó, ele é herege, né? Ele não quer se arrepender. Aí o Estado pegava ele, aí o Estado, sim, entendeu? O Estado pegava os reis, né? Os políticos da época, os governadores, né? Os reis pegavam e botavam na fogueira, enforcava e fazia isso. Não era a igreja que matava, a igreja simplesmente julgava os hereges e dava oportunidade deles voltarem atrás. Entendeu?
Então, gente, isso era o costume da época. E a igreja entrou nessa questão, vamos dizer, na cultura dessa época, e a única coisa que a igreja fazia era o julgamento, entendeu? Mas quem matava, quem jogava na fogueira, era o Estado, eram os reis e os imperadores, entendeu? Isso era uma coisa que às vezes acontecia até contra a vontade da igreja. Por exemplo, Joana d'Arc, que muita gente fala. Joana d'Arc, ela foi condenada injustamente, entendeu? Ela era inocente. Tanto que depois ela foi canonizada como santa. Muita gente não sabe disso. Joana d'Arc para a igreja é santa. Porque ela foi julgada e condenada injustamente pela Inquisição. Então não era a igreja que matava, pelo contrário, entendeu? A igreja simplesmente julgava aquele que era dito que era herege. Ela só fazia simplesmente isso, entendeu? Galileu Galilei é a mesma coisa. Galileu Galilei foi morto pela Inquisição. Gente, Galileu Galileu morreu católico. Como é que ele morreu vítima da Inquisição? Você ouve falar isso aí nas universidades. Ele morreu católico. Agora, ele teve um desentendimento com a igreja? Teve. Por quê? A igreja, nessa época, ela não tinha o entendimento que ela tem hoje de ciência. E o Galileu é um cientista. Então, ele provou, não é, que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Entendeu? Então, ele estava correto, só que ele não podia provar naquela época. Entendeu? Mas o que aconteceu com ele? Ele vamos dizer assim, ele se arrependeu na época e ele recebeu todos os sacramentos e não morreu na Inquisição. E tem gente que fala que Galileu Galilei morreu na Inquisição. Não morreu na Inquisição. Entendeu? Agora ele teve o seu desentendimento com a igreja. Hoje a igreja entende que a ciência ajuda a fé. Entendeu? Hoje a igreja utiliza a ciência. Agora, ela não usa mais a Bíblia para assuntos de ciência, como era na época do Galileu Galilei. Entendeu? Naquela época, a igreja usava a Bíblia para coisas de ciência. Por isso que ela errou. Nesse ponto, a igreja errou. Entendeu? Mas não é isso não é doutrina. Entendeu? A igreja se meteu em quê? Em ciência. Ciência, ela pode errar. Entendeu? Então é isso que aconteceu. Então a questão da Inquisição foi isso, gente. Agora, você sabia que não foi só a Igreja Católica que fez Inquisição? Os protestantes também fizeram Inquisição, né? Os nossos irmãos às vezes nos criticam por causa disso. Eles também fizeram Inquisição. Você sabia disso? João Calvino, para implantar o protestantismo na Europa, ele mandou vários católicos para a fogueira. Vários. Né? Eu vou citar um aqui. Só um. João Calvino, ele mandou na Suíça, no ano de 1553, o líder católico espanhol Miguel Servente e mais 50 para a fogueira. Olha aí. Então, não foi só a Igreja Católica que fez Inquisição. Se fosse assim, então era para condenar também o protestantismo. Está vendo aquilo que eu falei no começo? Se você mudar de religião por causa de um erro da Igreja Católica, igual se você mudar, eu vou mudar de religião porque a Igreja Católica fez Inquisição. Se você for para o protestantismo também fez Inquisição. Você vai mudar de igreja por causa disso? Então, gente, pelo amor de Deus, vamos entender as coisas primeiro. Erros humanos tem em todas as religiões. Entendam isso. Então, a Inquisição não foi só a Igreja Católica. Henrique VIII, para implantar o protestantismo na Inglaterra, né, ele mandou um católico que era amigo dele, né, eu esqueci o nome dele agora, Tomás More, o nome dele, para a guilhotina, mandou matar. Henrique VIII, o líder da igreja anglicana da Inglaterra. É o que eu estou falando. Então, gente, não é só a Igreja Católica que fez Inquisição. Agora, não é esse absurdo que o povo fala aí. A igreja matou milhares na Inquisição. Nada disso. Não foi isso. Não. Pelo contrário. Procure um historiador sério que você vai ver que não é nada disso. Houveram mortes? Houveram. Mas a igreja não matava ninguém. A igreja julgava e o Estado é quem fazia as execuções. Mas não só a Igreja Católica. Outros grupos também fizeram.
entendeu? Cruzadas, isso é outra coisa que o povo fala, né? A igreja, né, fez cruzada lá para matar, né, os inimigos. Não, a igreja não, pelo contrário, né? A igreja se defendeu. O que foram as cruzadas, gente? Os muçulmanos começaram a invadir a Terra Santa e invadir os lugares cristãos. Para quê? Para implantar o islamismo ali na Terra Santa. Então invadiram, inclusive, o Santo Sepulcro, aquele lugar sagrado onde Jesus foi enterrado. Eles invadiram ali para implantar ali o islamismo. Então, isso foi o quê? Isso foi mais ou menos no ano 1095. Entendeu? Então, o que aconteceu? O Papa da época, chamado Urbano III, ele convocou um concílio chamado de Clermont, né? Onde ele fez o quê? Ele convocou o que a igreja chamava de cruzados, pessoas, para ir lá defender, né, o Santo Sepulcro. Então, os cruzados, eles se vestiam como se eles fossem para a guerra, porque se você for para a guerra desarmado, você vai perder. Então, ali era legítima defesa. Agora, claro, numa guerra acontecem mortes. Então, houveram muito sangue, muita morte, lógico, numa guerra, e era uma guerra santa entre católicos e muçulmanos. Então, para defender os lugares sagrados, a igreja teve que matar, fazer o quê? Porque eles não queriam conversa. Você conhece os muçulmanos, né? Hoje você vê aí o que o Estado Islâmico faz com os cristãos. Eles não querem conversa. Então, naquela época, o Papa convocou, sim, várias cruzadas, pessoas armadas mesmo, para ir lá e combater. E houveram muitas mortes, muito sangue. Fazer o quê? Mas ali era legítima defesa, gente. Em legítima defesa, você pode até matar. Houveram exceções, houveram exageros? Houveram. A igreja não. A igreja reconhece que houve. Passou da conta? Passou. Entendeu? Mas era a cultura da época. Entendeu? Infelizmente, eles só conheciam isso. A guerra, a briga, não é? Fazer o quê? Era o costume da época. Para defender a fé, se chegava a esse ponto. Entendeu? E a igreja venceu. No ano 1099, né, os cruzados libertaram a Terra Santa dos muçulmanos, expulsaram eles dali, com sangue, com guerra, com sangue e com guerra. Fazer o quê? Aconteceram, então, não é, muitas mortes, muito sangue. Né? A igreja não esconde isso. Mas, no fim, a igreja venceu. Entendeu? A igreja libertou a Terra Santa da invasão muçulmana. Então, as cruzadas foram isso. Uma expedição armada dos cristãos, e eles levavam o quê? De um lado a espada, né, o cavalo, e do outro a cruz. Então, que era uma guerra santa. Entendeu? Infelizmente. Dos males o menor. A moral diz isso. Entendeu? Fazer o quê? Mas houveram, vamos dizer assim, coisas que a gente pode trazer. O quê? O zelo religioso que aquelas pessoas tinham. Morrer pela fé. Era igual os mártires no começo da igreja. Morriam para defender a sua fé. Entendeu? Era a cultura deles na época. Né? Não me importo de morrer se eu defender a minha fé. Entendeu? Então, é o que acontecia nessa época. Entendeu? Então, já explicamos a questão da Inquisição, já explicamos a questão das cruzadas. Né? Agora, vamos para a questão dos erros do clero, não é? Que acontecem até hoje, e também da parte, vamos dizer, material da igreja também, né? Da questão de que a igreja é rica. Vamos primeiro com a questão do clero, tá? Como eu falei, a igreja ela é formada de homens, né? Já falei sobre isso, tá? Mas aí o que aconteceu? Na época da Idade Média, aconteceu uma coisa chamada cesaropapismo. O que quer dizer isso? Vou repetir. Cesaropapismo. O que quer dizer isso, gente? Era a intromissão dos reis e dos nobres na vida da igreja, entendeu? Por quê? Como a igreja era unida ao Estado, que eu já expliquei, então, primeiro os imperadores, depois os reis, né? Os governadores, eles se intrometiam nas coisas da igreja, entendeu? Não é igual hoje. Hoje não. Como é separado do Estado,
Ninguém se intromete nas coisas da igreja, a não ser o Papa e os bispos, não é? Hoje, para se eleger o Papa, quem que elege o Papa hoje? São os cardeais. Naquela época, não. Quem que elegia o Papa? Né? Vamos dizer assim, os reis, não é? O Estado, não é? Os ricos, vamos dizer assim. A igreja não esconde essas coisas. Não é igual hoje. Não. E outra, eles não tinham preparo, nem teológico, nem filosófico. Então, às vezes, elegiam papas, bispos, padres, totalmente despreparados. Não é igual hoje, que o padre tem que fazer 3 anos de filosofia e 3 de teologia. Não, naquela época, não. O Papa, por exemplo, ele tem doutorado em teologia. Todos eles, João Paulo II, Bento XVI, Francisco. Você sabia que o Papa Bento XVI ele tem doutorado em teologia? Sim, é um dos maiores teólogos da Igreja Católica Apostólica Romana, Papa Bento XVI. Está vivo aí até hoje, graças a Deus. Escreveu vários livros de teologia, entendeu? Era um homem, um homem inteligentíssimo e sabe, nossa, o homem sabe tudo. Fala não sei quantas línguas. Naquela época, não. Naquela época, se escolhia papas que não tinham preparo, nem teológico, nem filosófico. Tanto que a igreja elegeu um papa com 18 anos. O Papa João XII, que foi papa do ano 955 até 964, tinha 18 anos. Olha aí, tá vendo os erros humanos da igreja? Isso aí a igreja não esconde. Houveram erros, claro que houveram. Um papa com 18 anos é um erro, lógico que é. Entendeu? Mas é por quê? Porque, infelizmente, a igreja era unida ao Estado. A melhor coisa que aconteceu foi a igreja ter separado do Estado. Né? O Estado cuida das coisas de política, né? E o Papa cuida das coisas de religião. Por quê? Porque o Papa é um chefe de religião e um chefe de Estado. Né? O Vaticano é um país. Não sei se você sabe disso. Entendeu? Mas aí houveram esse tipo de coisa. E aí também aconteceu o quê? Luxos mundanos, né? Aí aconteceram orgias, né? Papas assassinados. Você sabia que vários papas foram assassinados? Por quê? Para poder se eleger um outro, de uma outra classe mais rica, que queria eleger o papa de acordo com a sua conveniência. Entendeu? Então, gente, é erros humanos. Fazer o quê? Por isso que eu falo, a igreja era para ter acabado. Nessa época, era para a igreja ter acabado. Por que não acabou? Porque ela é divina. Né? Ela é divina. Entendeu? E a questão da riqueza da igreja. Né? Muita gente pergunta, por que a igreja não doa, né, lá o Vaticano, né, aquelas coisas que tem lá no Vaticano, né? A igreja é tão rica, por que a igreja não doa essas coisas? Primeiramente, que a igreja não pode doar. Tá? Essas coisas elas foram doadas pela igreja, tá? Isso é desde a época do ano 780. Aconteceu o chamado Estado Pontifício. Tá? Então, as pessoas que morriam doavam para a igreja terras, não é? E também as coisas, os objetos sagrados também, que está inclusive no Vaticano. Entendeu? Então, a igreja ela foi realmente muito rica. Materialmente. Foi? A igreja não esconde isso. Do ano 780 até o ano 1870, a igreja foi rica. Sim, foi. Por que eu estou falando isso? Porque em 1870, né, por causa da unificação da Itália, né, o governo italiano tirou muitas posses da igreja. Então a igreja ficou só com aquele pedacinho de terra que é o Vaticano hoje. Entendeu? Então a igreja realmente ela foi rica no passado. Foi, a igreja não esconde isso. Agora, de 1870 para cá, não. A igreja perdeu muita coisa, suas terras, né? Foi tomado da igreja pela Itália. E a igreja deixou, a igreja não brigou. Entendeu? A igreja deixou. Né? A igreja só ficou com aquele pedaço de terra que é o Vaticano. Entendeu? Agora, a igreja precisa, né, de um pedaço de terra. Por quê? Porque o Papa, eu já falei, além de ser um chefe de religião, ele é um chefe de Estado. Ele tem, inclusive, representante na ONU para tratar dos interesses da igreja. Entendeu? Então, a gente tem que entender esse tipo de coisa. Agora, por que a igreja não vende as coisas lá do Vaticano? Por quê?
porque a igreja não pode vender, tá? Não pode vender, né? Será que a rainha da Inglaterra aceita vender lá as coisas lá do Palácio da Inglaterra? O Museu do Louvre, lá da França, será que eles aceitam vender aquelas coisas de lá? Não, por quê? Não pertence a eles, é da humanidade, é da igreja, aquilo pertence à igreja. Então o Papa não pode vender nada daquilo ali, entendeu? Em 1929, o Papa e o governo italiano assinaram um decreto chamado Tratado do Latrão. Tá? O que foi isso? A igreja não pode vender nada do que está ali no Vaticano. Nada. Entendeu? Aí muita gente, né, fala assim, mas a igreja é tão rica, por que a igreja então não vende para poder fazer caridade? Gente, a igreja é a instituição que mais fez caridade no mundo. A igreja não precisa vender nada no Vaticano para fazer caridade. Isso aí não sou eu que estou falando, não. Isso aí é dados científicos e provados. Tá? A Igreja Católica Apostólica Romana é a instituição que mais caridade fez no passado e faz no mundo inteiro. É só você ver aí, né? Quem que fundou as universidades, os asilos, as creches, não é? Os leprosários. Vá lá na África ver lá quem é que mais cuida lá dos aidéticos. As freiras, os padres. Não é? A igreja sempre foi a instituição que mais fez caridade no mundo, sem ter necessidade de vender nada no Vaticano. Entendeu? Então, gente, vamos entender as coisas. Antes da gente falar alguma coisa, vamos primeiro entender esse tipo de coisa. Tá? Então, independente ver a vida dos santos. Tá? Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um São Camilo de Léris, um São Francisco de Assis. Quanta caridade os santos fizeram sem precisar mexer no patrimônio da igreja. Você sabia que o Papa tem lá no Vaticano lá um órgão só para cuidar da questão da caridade no mundo? Então a igreja é a que mais faz caridades, fez e faz no mundo inteiro, nesses 2000 anos. Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí já é provado. Isso aí mas isso aí a mídia não vai falar, lógico. Isso aí não interessa para a mídia falar. Entendeu, gente? Então, eu quero encerrar a nossa aula de hoje com a gente entender uma coisa, tá? A igreja sempre teve erros humanos, gente. Igual quando você vê aí um papa, um padre, cometer um erro de pedofilia, entendeu? Tem que acabar com o celibato porque os padres estão pedófilos. Não. Quantas gente que é casado, tem filho, tem mulher e é pedófilo? A pedofilia maior está em casa, com pais, avós, tios. Então, quer dizer, não é só na Igreja Católica. E outra, não é só a Igreja Católica que tem pedofilia, não. Nas outras, nós vimos aí ó, o João de Deus aí, que não é católico. Nós estamos cansados de ver também pessoas de outras religiões, pastores também, pedófilos também, ou fazendo outras coisas. Então, gente, erros humanos tem todas as religiões. Vamos parar com isso. Vamos parar. Agora, aí que está. Qual é a diferença dos santos para essas pessoas? Eu vou encerrar aqui fazendo uma comparação de duas pessoas muito conhecidas e famosas, tá? Que conviveram com erros humanos da igreja e tomaram atitudes totalmente diferentes um do outro. Primeiro, São Francisco de Assis e depois Martinho Lutero. Rapidamente, para a gente encerrar. São Francisco de Assis, na época dele, 1200 e pouco, estava nessa época que eu expliquei aqui. Inquisição, de cruzadas, né? De tudo isso que eu falei aqui. Entendeu? A igreja estava a ponto de acabar. O que São Francisco fez? Pediu audiência com o Papa. Você acha que ele foi lá para brigar com o Papa? Não. Pelo contrário. Foi lá para quê? Para falar com o Papa dos erros humanos da igreja, entendeu? Que a igreja precisava sim de uma reforma. E ele fez uma reforma na igreja, inclusive o Papa Inocêncio III, né, teve um sonho com ele, com São Francisco de Assis, onde viu lá uma pessoa segurando uma igreja. Era quem? São Francisco de Assis reformando a igreja. Né?
Como que São Francisco de Assis reformou a igreja? Ele que era super rico, né? Ele devolveu toda leia a história dele, no dia dele eu quero fazer um vídeo aqui explicando a história belíssima de São Francisco, não é? Ele era riquíssimo, ele deixou toda a riqueza dele para ser pobre, não é? Por quê? Porque ele queria imitar Jesus Cristo, né? Mas sem romper com a igreja, sem bater no Papa. Você pensa que ele foi lá para brigar com o Papa? Não, ele foi lá para conversar com o Papa. E o Lutero? O que o Lutero fez? Fez essa revolução na igreja até hoje. Brigou lá com o Papa Leão X, queimou a bula pontifícia, o Código de Direito Canônico do Papa, desafiou o Papa, aí nós vimos aí o que deu. Entendeu a diferença de São Francisco de Assis para Martinho Lutero? Então, quando você vê um erro da igreja, você tem que procurar fazer sua parte, ajudar. Primeiro, rezando, né? E depois procurando uma solução. Mas não bater na igreja e ficar falando mal da instituição. Você não vai ajudar em nada, pelo contrário, você só vai piorar as coisas. E, para fechar, Jesus disse bem claro, na igreja, até o fim dos tempos, vai haver o joio e o trigo. Aquela rede ali que Jesus fala é a igreja. Entendeu? Ali vai ter peixe ruim e peixe bom. Tá? A separação dos peixes vai ser só no juízo final. Jesus já disse isso. Vou colocar um à direita e outro à esquerda. Até lá, vai estar tudo junto. Então, o que você tem que fazer? Rezar, né, para que os peixes bons sejam maiores do que os peixes maus. É o que acontece hoje na igreja. Tem peixes ruins na igreja hoje? Tem, muito. Mas muito mais peixes bons. A igreja tem peixes bons. Se tem padres que não são fiéis, tem padres maravilhosos. Se tem bispos que não são fiéis, tem bispos que são maravilhosos. Se houveram papas que foram ruins, os últimos papas foram maravilhosos, todos eles. Alguém pode falar mal de João Paulo II, Bento XVI, do Papa Francisco. Então, você pode não concordar com alguma coisa com ele, assim, que não seja de doutrina, entendeu? Agora, a pessoa deles, você tem coragem de falar alguma coisa da pessoa deles? Então, quer dizer, gente, tem muito mais coisa boa na igreja do que coisa ruim. Tá? Então, vamos entender. Então, entenda o que é um erro humano de um erro divino, teológico, que a igreja nunca errou. Amém? Espero que você tenha gostado do assunto de hoje, tá? Espero que tenha tirado a sua dúvida. Qualquer pergunta, dúvida, sugestão, deixa aí nos nossos grupos aí, no nosso canal. Se inscreva, tá? Compartilhe com seus amigos, para que eu tenho certeza que você vai aprender muito ainda aqui no nosso canal. Esse assunto de hoje, eu tenho certeza que você nunca tinha ouvido uma explicação como essa. Né? Então, mas por quê? Porque as pessoas têm má fé nesse assunto. Né? Não pense que você vai ouvir isso aí lá na mídia, lá na universidade, você não vai, não. Lá é só pau em cima da igreja. Né? Mas ninguém bate em cachorro morto. Não é verdade? A igreja dá ibope. Tá? E eu quero encerrar, eu falei que eu ia encerrar, mas antes de encerrar, pedir a bênção de Deus, eu quero colocar aqui, isso não sou eu que estou falando não, tá? Isso está num livro chamado Por que Sou Católico? Muito bom, e eu recomendo para todo católico. Eu vou estar sempre aqui colocando alguns livros que você católico pode adquirir também, em qualquer lugar que você esteja, né? Aqui em Itaperuna, ali no Santo Agostinho, você acha esses livros. O livro também é muito bom, gente. Faz a gente ler, estudar a nossa fé. Tá? Então, esse livro é muito bom. Por que sou católico? Tá? Então, não sou eu que estou falando, não. Tá? Fizeram uma pesquisa no ano de 2001, no Brasil e no mundo. Tá? Qual é a instituição que você tem mais confiança e que tem mais credibilidade entre o povo? Fizeram essa pesquisa no ano 2001. Eu vou dar até a fonte aqui. Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo do dia 4 de janeiro de 2001. Estou dando a fonte aqui, para você não achar que eu estou inventando. Tá? Vou repetir. Folha de São Paulo do dia 4 de janeiro de 2001. Essa pesquisa foi no Brasil e no mundo. Qual a instituição de maior credibilidade no Brasil e no mundo? Vou colocar para você aqui rapidamente. Só vou colocar os nomes, tá? No mundo inteiro. Primeiro,
Igreja Católica, 71% de aprovação. Segundo, educação, 67%. Terceiro, notícias da TV, 65%. Quarto, empresas privadas, forças armadas e bancos, 56%. Depois, a polícia, 37%. Sindicatos, 34%. Justiça, 29%. Congresso, 23%. Partidos políticos, 15%. Isso no mundo. Agora, o resultado da pesquisa no Brasil, em 2001. Resultado. Igreja Católica, primeiro, 58%. Noticiários da TV, 54%, em segundo. Forças Armadas, 53%, em terceiro. Imprensa, 43%. Bancos, 39%. Educação, 35%. Empresas privadas, 32%. Sindicatos, 31%. Justiça, 21%. Polícia, 19%. Partidos políticos, 10%. Congresso, 8%. Parece até brincadeira. Isso no Brasil, tá? Isso quer dizer o quê? Aí aqui a conclusão que o jornalista chamado Cláudio Ablamo fez depois dessas pesquisas. Conclusão dele, tá? Esses resultados falam por si só. A Igreja Católica continua sendo, no mundo e no Brasil, a instituição que merece o maior grau de confiança do povo, por causa da sua seriedade. Acho que não preciso falar de mais nada. Com todos os erros humanos da Igreja, a Igreja ainda é a instituição de maior seriedade que o povo ainda mais confia no Brasil e no mundo. Amém? Que bom que a gente pertence a essa Igreja e tem orgulho de pertencer a essa Igreja. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.